Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Boa tarde, meus queridos alunos. Tudo bem? Vamos aí para mais um convite para mais uma aula de matemática? Espero que vocês estejam bem, dispostos, motivados e aí bem curiosos para a nossa aula de hoje, né? Eu sou a professora Célia. Hoje nós vamos ter uma convidada bastante especial, né? Mas no decorrer da aula, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar, certo? Então, vamos para o nosso objetivo da aula de hoje? O nosso objetivo da aula de hoje é observar e identificar o padrão e a regularidade em sequências repetitivas de figuras e objetos. É do eixo do campo da álgebra, né? Então, é um assunto assim bem legal que eu tenho certeza que vocês, o ano passado, já assistiram essa aula. Então, nós vamos relembrar, né? Porque é bem gostoso. Então, vamos lá dar uma relembrada na nossa aula que nós já tivemos? Então, para que a gente possa relembrar, nós temos que observar. Então, vocês vão perceber que a professora Célia vai usar muito essas palavras. Observe, né? Perceba, preste atenção. Então, eu quero que você observe essas sequências aqui que eu tenho, tá? Que estão colocadas. Vejam que eu tenho uma sequência de figuras, eu tenho uma sequência de números, eu tenho uma sequência de letras, eu tenho uma sequência de animais. A gente já colocou elas juntas aqui para vocês já irem observando a diferença entre uma e outra. Mas agora eu quero que você foque a sua atenção nessa primeira linha aqui, somente nessa sequência de figuras, né? Observe cada uma delas. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Muito bem, então vocês observaram que nós temos ali um círculo amarelo, um quadrado azul e um retângulo vermelho. Depois, na sequência, né, continuando, nós temos novamente o círculo amarelo, o quadrado azul, o retângulo vermelho. E, dando continuidade à nossa sequência, novamente o círculo amarelo, o quadrado azul e o retângulo vermelho. O que vocês conseguiram observar nessa sequência? Vamos pensar um pouquinho? Se alguém aí, atrás da telinha, respondeu que num determinado momento as figuras se repetem, parabéns! Você é um ótimo observador, uma ótima observadora. Realmente. Então, nós temos ali o círculo, nós temos o quadrado e nós temos o retângulo. Observe que, a partir do retângulo, começam as repetições. Então, repete novamente o círculo, depois o quadrado, depois o retângulo. E novamente, então, numa sequência repetitiva. Então, por que vocês observaram isso? Porque, com certeza, vocês conseguiram estabelecer um número mínimo ali de figuras que serviu como modelo. Esse modelo, meus anjos, a gente chama de padrão. Então, a partir do momento que nós estabelecemos um padrão, pode ver, né? Nós separamos e a partir dali há uma repetição. Não se mudam as figuras, elas apenas se repetem. Para quem aí sabe lidar no computador, sabe, é como se fosse o Ctrl+C, Ctrl+V. Copiou, colou. É isso que acontece aqui nessa sequência repetitiva. Então, veja que houve uma repetição do modelo lá a ser seguido e novamente ali, né, essa sequência se repetiu. Muito bem. Vamos agora focar a nossa atenção nessa linha aqui onde tem números. Vejam que eu tenho ali 3, 3, 5, 3, 3, 5 e 3, 3, 5. O que será que acontece nessa sequência também, né? Então, assim como as figuras, vocês vão observar que nós temos o 3 e o 5 e depois começa a repetir. Então, ali nós também temos um modelinho a ser seguido, um número mínimo ali de elementos que formam um modelo, um padrão. E depois eles vão se repetindo, né? Sem modificação nenhuma, apenas repete. Então, 3, 3, 5, 3, 3, 5 e 3, 3, 5. Vejam que na figura de cima, elas eram diferentes. Aqui já houve uma repetição. Ali eu coloquei ali o 3 e o 5, mas ela mesmo assim ela forma um modelo a ser seguido. Então, vamos observar. Vamos agora para outra sequência?
das letras. Então, vamos fazer a leitura dessa sequência, né? Então, eu tenho ali A, B, C, D, A, B, C, D e o A. Ué, mas... né? E agora? Parece meio estranho, mas vamos ver. Vamos identificar qual é o modelo. Então, vejam que as letras A, B, C e D, elas formam ali um número mínimo de elementos. Então, elas formam o padrão a ser seguido. A próxima letrinha, A, B, C, D, veja que já repete. Então, nós temos lá, nós identificamos esse número mínimo de elementos, esse padrão, esse modelo a ser seguido. Ele se repete, mas e agora? Parece que ficou faltando alguma coisa? Vamos completar essa sequência? Então, vamos lá. Como que fica? Veja, eu repeti o padrão. Então, A, B, C, D e dessa forma, né? Então, vejam como não é difícil. É uma questão de observação mesmo, tá? E agora os nossos animaizinhos ali. Vejam, eu tenho um animalzinho marrom, um cachorrinho marrom e depois um branquinho, que é um dálmata. Depois um marrom e o dálmata e novamente o marrom. Como que ficou ali? Será que eu consigo perceber olhando nessa sequência qual é o padrão? Qual é o modelo? Sim. Então, eu tenho um de cada cor, né? Aqui um número de 2 elementos e depois eu consigo identificar ali. Mas e agora? Eu posso completar. Então, completando e repetindo. Então, percebam que eu posso não só apenas identificar essa sequência, como eu também posso completar ela com os elementos que estão faltando. Por isso, muita observação. Tá, mas e agora, né? O que é uma sequência repetitiva? Guarda esse nome aí na memória, tá? Então, a sequência repetitiva é quando os elementos de uma sequência, eles se repetem, tá? A partir de um padrão, ou seja, de um modelo a ser seguido. Então, é como eu falei para vocês. Então, olha aqui, ó, você identifica o padrão, o modelo a ser seguido e depois é só fazer a repetição. Mas, professora, por que a gente tem que aprender tudo isso? Porque se você observar na sua casa, de repente num tapete, na sua roupa, você vai observar essas sequências, né? Que dependendo de um determinado momento, elas se repetem. Então, isso também está no nosso dia a dia. Por isso que a gente tem que aprender. Tá? E para que a gente possa trabalhar isso de uma maneira assim, um pouco mais prática, eu quero convidar uma professora para participar aqui de um momento bem bacana para nós fazermos na prática, montarmos essa sequência. Estou convidando a professora Joselma. Professora Olá, Joselma, professora tudo bem? Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Estou aqui para participar da aula. Eu já estava de olho. Sequências repetitivas, não é isso, professora? Exatamente. Tá? Muito obrigada pelo convite. E como a professora Joselma também adora matemática, e inclusive ela dá aula para matemática para o 2º ano, então, e gosta muito de desafios, eu convidei ela para vir aqui para nós montarmos aqui uns desafios para... Né, professora? Estou preparada, professora. Gosta? Adoro. É isso aí. Preparada. E vocês aí prestem bem atenção para ver se a professora consegue identificar aí os desafios que a gente vai fazer, tá bom? Então, professora, nós estamos trabalhando sobre sequências repetitivas. Sim. Então, eu vou montar aqui algumas sequências e você vai fazer a leitura dessas sequências, né? Vamos trocar uma ideia. Eu sei que você vai aprender muito, mas eu também vou aprender muito com você. E o pessoal lá de casa vai me ajudar. Sim, com certeza. Então tá bom. Então, observe aqui, professora, que eu tenho uma sequência. Estou montando, né? Lembra que a professora Célia falou da observação? Isso é muito importante, gente. Muito importante quando a gente vai montar uma sequência. Então, professora, você consegue fazer a leitura dessa sequência? Observando ali o início da aula, professora, eu acho que vou tentar. Sim. Então, temos aqui uma carinha com coraçãozinho, um emoji aqui com a linguinha de fora, um emoji sorridente, um emoji com coraçãozinho. Opa, já descobri aqui que está repetindo, professora. Aqui
um outro com a linguinha de fora, um sorridente e um coraçãozinho. Acho que percebi que teve uma repetição e aqui ele está repetindo novamente. Então, acho que vai lá um com a linguinha de fora, seguindo o padrão, e um sorridente. É isso, professora? Muito bem! Nossa, ótima observação, professora. Obrigada. Então, realmente, então você conseguiu descobrir qual é o modelo a ser seguido, qual é o padrão. Descobri observando. Sim, e eles se repetem, né, depois de Eles 3 em 3. vão se repetindo e podem se repetir quantas vezes eu quiser, Infinitamente. né, professora? Quantas figurinhas eu tiver, ele pode... Sim. Sim, muito bem. Tá, mas será que eu consigo também, professora, representar de outra forma? Usando outros elementos, outras figuras, números, letras? Ah, eu acho que sim. E se eu fosse utilizar aqui uma outra representação? Vamos supor aqui, eu tenho algumas letrinhas aqui que eu trouxe. Como que ficaria, professora? Como que você acha assim que você poderia fazer essa representação? Posso Pode, fique à vontade. Então vamos chamar então esse coraçãozinho, para eu não falar coraçãozinho, eu posso chamar de A. Sim, perfeito. Tá. Esse daqui, para eu não chamar a linguinha de fora, posso chamar de B. Muito bem. A carinha sorridente, para não falar carinha sorridente, eu posso chamar então de C. Então ficou Perfeito. A, B e C. Muito bem. Aqui, como eu estou repetindo, como é igual, ó, eu também vou chamar de A. Essas outras duas aqui, como está se repetindo, eu vou chamar de B. Ó, A, B, C. E essa aqui, vou chamar de C. ABC, ABC. E agora aqui, professora, está se repetindo de novo. Então, Sim. vou repetir de novo. O A, porque é igual, o B e o C. E assim eu poderia repetir, né, professora? Sim. Infinitamente. Muito bem, sim. E para que você, nessa observação, é importante também você ver a posição de cada figura, de cada letra, de cada número, né? Porque essas posições são muito importantes para depois você montar a sequência também. Então, vejam bem, aqui eu tenho a posição da figura, né? Que eu vou chamar de A, que é a primeira posição, a segunda posição, que é a B, e a terceira posição. Então, na sequência, essas posições aqui, elas se repetem, Sim. certo? Então, por isso que é bem importante a gente perceber isso. Tá. Então, usamos figuras, usamos letras. Será que existe uma outra forma de representar essa mesma sequência de repetitiva? Ai, acho que sim, professora. Com o que será? Nós temos aqui, ó, nós temos alguns elementos aqui. Observe o que a gente pode usar. Podemos usar números? Pode sim. Aham. Então, posso fazer aqui, professora? Pode pôr juntinho aí. Tá, então vendo, ainda seguindo aqui a observação, eu posso chamar essa carinha de 1. Uhum. Essa outra aqui, eu não posso pôr 1 aqui novamente, porque ela é diferente. Então, eu vou chamar de 2. E a carinha sorridente, eu vou chamar de 3. Uhum. Então, 1, 2, 3. Correto, professora Célia? Certíssimo, professora. Olha, já Então, vi que você aqui. tem um bom pensamento matemático. Ah, eu observei bem. Ótimo. Então, aqui, como que é igual, eu vou repetir o 1. Sim. Então, 1, ó, igual, vou repetir o 2, igual, vou repetir o 3. Então, padrão, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muito E bem. agora aqui, vou continuar, porque, ó, igual lá a primeira aqui, ó. Como eu pus o 1, também vou colocar o 1 aqui. 1, 2
3. E aí, professora Célia? Perfeito, professora. Parabéns. Obrigada, né? obrigada. Então, e só relembrando, então aqui eu tenho, né, o modelo que eu segui, que eu chamo de padrão, né? Sim. E a partir dele, então, eu tenho as repetições, que se nós formos observar, elas são irmãs gêmeas. Sim. Daquelas, sim, sabe aham. aquelas gêmeas bem idênticas? Bem idênticas. Aham, assim que é a nossa sequência. Então, aqui, então, ele se repete, né? De 3 em 3. Então, aqui nós já temos o quê? Uma regularidade. Veja como já tem uma sim. regra na nossa sequência, né? Então, ficou muito legal. Olha, professora, Por isso parabéns. que é importante observar, né, professora Célia? parabéns. Nossa, ficou tão bonita a nossa sequência que eu vou deixar ela aqui de ladinho, tá? Porque agora, então, nós vamos ter uma outra... vamos pôr para cá, né? Aqui, vamos organizar aqui o espaço. Sim. Vamos montar aqui uma outra sequência. Mas, você viu que nós montamos com figuras, com letras, com números, mas eu posso montar com material que eu tenho em casa, material reciclado. Olha aqui, ó, para isso eu trouxe, brincadeira. algumas tampinhas. Legal, professora. Então, eu vou montar aqui uma outra sequência que eu quero que você observe. Já estou de olho, professora. Já tá de olho? Já tá Não, observando? estou observando. Aí, pra Isso ver ali, é como você maravilhoso. falou, para descobrir o padrão. Certo. Então, eu estou observando Então, já. essa aqui eu quero que você complete para mim. Observe ela e complete. Completar. Seguir a sequência. Já que é boa de observação, então... Ah, não, todo de olho. Então, aqui eu tenho, se eu for ler A, porque é igual. B. Daí aqui é diferente já, né, professora? Ó, a professora complicou aqui, então, ó. A, B, C. Ah, aqui tá começando de novo. Já observei, professora. Já? Que aqui tá... Não, já tô ligada. Aham. Olha, aqui ele já tá repetindo de novo. Aqui tá repetindo de novo, então eu tenho que colocar as duas tampinhas laranja. Acertei? Mas olha aí, professora, Então, vamos parabéns. lá. Então eu vou pegar duas tampinhas laranja. Isso. E agora... E se puder fazer mais uma sequência, pode continuar, professora. Tá, já percebi. Então agora aqui vai começar novamente com duas vermelhas. Sim. Duas vermelhas. Ah, agora já fiquei Craque. craque. Ó, Ótimo. uma preta, duas laranjas. Muito bem. Isso, professora. Sim. E E dá- se eu quiser continuar, eu Ah, posso vou colocar, pôr né? duas vermelhas. Para dar continuidade à nossa sequência. Ah, ótimo. Muito ótimo. bem. Ótimo. Entendi. Que maravilha. E se eu fosse representar com as letras, aí como que ficaria? Ah, com as letras. Ah, então vamos lá, que é fazer a leitura do padrão, Certo, né? a leitura do padrão. Então temos aqui A. Como é igual, professora, vou colocar o A também. O A de novo. A. Agora aqui é diferente, vou chamar de B. Diferente também, vou chamar de C. C e é igual aqui as duas, então as duas C. Tô Muito indo bem. no caminho certo, professora? Está. Então aqui você já identificou o padrão, né? Sim. Que a representação em forma de letras ficou A, B, C, C. Então isso indica que os elementos eles podem se repetir, desde que eu preste atenção na posição e para poder dar sequência depois. Muito bem. Sim. Quer fazer a próxima ali com as posso letras? fazer. Então agora eu já entendi tudo. Olha que beleza. Agora vai rapidinho, Viu como a professora. matemática é divertida? Aham. É gostosa de aprender? Olha, Nossa, tô... pode aprender brincando. Olha lá, B, aí aqui o C e o C, Isso mesmo, professora. e agora aqui começou de novo. Começa de novo. Olha lá, já E tô por que fazendo começa de rapidinho. novo? Porque ela é uma sequência? Repetitiva. Aham, guarde bem esse nome. Não, já guardei. B, até para umas próximas aulas, eu já estou guardando, professora. Olha aí. O C e o C. E daí aqui ela vai
começar de novo, né, professora? Sim, né? Aham. Mas nós vamos até aí, porque daí em casa, quando as crianças forem montar de sequência, eles já sabem que eles têm que Podem fazer, fazer, que hein? tem continuidade, né? Que nós já temos ali. Então, o importante é isso, você já identificou o padrão, o modelo a ser seguido. Nós já vimos aqui, né, a nossa regularidade aqui da nossa sequência, que ela se repete de quanto em quanto mesmo? Aqui, 2, 3, 4, 5. De Isso. 5 em 5. Então, a regrinha é repetir de 5 em 5, Aham. seguindo o modelo do padrão. Eu também poderia fazer 1, 2, 3, 4 e 5, né? Poderia pôr um professora? número, poderia... Não, eu tenho diversas formas de representar. E como a gente tem diversas formas de representar, professora, agora eu vou te lançar um desafio que eu acho que é mais difícil. É? Mas vamos ver, como você é bem esperta, né, e conseguiu observar, né? Então, professora, eu quero que você observe essas 3 sequências aqui. Sim. Observe bem, com muito cuidado, cada uma delas. Só que daí, depois, eu vou representar com gestos. E você vai me Com dizer a gestos? qual que eu estarei representando, certo? Certo. Então Vamos eu vou lá. observar bem. Observa bem. Aí o pessoal de casa também já vai observando até Isso. para me ajudar. Vamos virar aqui um pouquinho, né, que fica mais fácil, né, para o pessoal de casa também já ir lá pensando. Sim, tá. Então já observei. Já observei Já observou? bem. Sim. As sim. 3 sequências? As 3, vi dos Então, meninos, vamos das lá. bichinhas e dos brinquedos. Então vamos lá, preste atenção. Sim. Ai, professora, dá para fazer de novo? Ai, a professora bateu 2 palmas. Isso significa que tem que ter 2 elementos iguais. Isso. Então, esse primeiro aqui não tá igual, porque um tá de frente e um tá de costas. As posições são diferentes, As né? posições das bruxinhas aqui também tá diferente. Ah, professora, mas aqui tem 2 bolas. 2 bolas, 2 estalos, um gesto pra frente. Então eu descobri. Descobriu qual que é? Descobri que é o desafio que é aqui Mas a essa sequência prof das é bolas. muito esperta. Ó, 2 palmas, 2 estalos. Ó, dá bem certinho aqui, ó. Então, muito bem. Então, como que, né, a gente utilizou? Então, as 2 palmas significa as 2 bolas. Tá. Os 2 estalos, os 2 monstrinhos. E quando eu fiz um sinal de indicação, né? É o peão. É o peão, tá? Então, vamos fazer junto essa sequência, então? Mas vamos vamos lá. fazer ela completa. Tá. Ó, vamos prestar atenção. Tá. Parabéns, professora. Ai, que delícia, que bom, né? Obrigada. Nossa, então. E com isso, vamos então agora relembrar o que nós aprendemos desde o início da aula? Ah, vamos sim, Então, professora. fica aí, professora. Não, né? tô aqui. Então, hoje nós aprendemos sobre as sequências repetitivas, né? E que elas obedecem a um padrão e uma regularidade. Então, nós vimos ali um modelo a ser seguido, né? E tudo mais, tá? E nós percebemos também as habilidades, as possibilidades e a diversidade na construção dessa sequência repetitiva, que nós podemos representar elas de diversas formas, inclusive até com gestos, né? E que essas sequências, elas estão presentes no nosso dia a dia, né? De repente na parede do nosso quarto, no nosso material, enfim, nós temos que Observar, eu observei bem para poder fazer os desafios. Exatamente. Então, não esqueçam, crianças, para que a gente possa identificar uma sequência, nós temos que usar muito da observação, nós temos que ver a posição de cada figura, enfim, né? Prestar muita atenção aí. Mas com o tempo, eu tenho certeza que vão ficar craques. Já Com estão, certeza, né? já estão. Já estão. Então, e para isso, será que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo? Ah, vamos ler lá. Vamos ler. Posso ler, professora? Pode sim. Observar e identificar o padrão e a regularidade em sequências repetitivas de figuras e objetos. Ah, objetivo cumprido com sucesso. Com sucesso, né? Tem que pôr o vizinho lá, Não, sucesso. é sucesso, professora. Muito bem. E dessa forma, crianças, tem a tarefa lá para vocês fazerem lá, né? Vamos ver?
Então, como vocês já perceberam aqui, vocês já viram aqui, nós demos aqui sugestão de algumas sequências, então agora vocês vão montar aí em casa a sequência repetitiva de vocês. Então vamos lá? Use sua criatividade e monte sua sequência repetitiva. Pode ser com números, figuras, objetos, por exemplo, grampos de roupa, tampas de garrafa, recortes, desenhos, o que vocês encontrarem aí de material que dê para montar uma sequência, tá? Ó, a criatividade. Registre em seu caderno ou folha, dá para colar, dá para desenhar também, caso vocês não tenham, né? E compartilhe com seus colegas e professoras em sala de aula. E boa sorte, né? Então aqui tem um modelinho, vocês vão colocar lá na folha o nome completo, a data da aula e coloca o título e monta a sua sequência. Show de bola! Professora, agradeço muito o convite para participar da aula. Ah, eu também muito adorei, obrigada, né? Gostei muito. Crianças, recebam o meu abraço e até mais. Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula de matemática. Divertida, né, professora? Nossa, muito. Gostosa. Então, tchau, crianças. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês aí em casa? Estão prontos, preparados, animados, cheios de energia para iniciar mais um ano letivo? Eu estou! Vocês já estavam com saudades das nossas aulinhas pela TV? E as saudades da escola só aumentaram nas férias, não foi mesmo? Eu estava com muitas saudades de vocês. E durante esta semana, vocês vão poder conferir aí em casa as nossas aulas de língua portuguesa aqui pela telinha. Novamente com a professora Andressa. Sejam todos bem-vindos a este novo ano e que possamos aprender cada vez mais. E que esse ano seja muito melhor do que o ano que passou. Vamos conferir então quais serão os objetivos para a nossa primeira aula. Apreciar o poema A Casa e Seu Dono, de Elias José. Relacionar textos com imagens. E reconhecer a importância do cuidado com os animais. Para começar a nossa aula, então, nós vamos brincar um pouquinho. Tá ali, ó, hashtag é hora de brincar. E para realizar essa brincadeira, nós vamos precisar de ajuda. E também brincar sozinho não é muito legal. Então chamem a mamãe, o papai, a vovó, o irmãozinho. Quem tiver em casa, chame para frente da telinha para brincar junto comigo e com você. E aqui na telinha, para brincar conosco, está a professora Ana Cláudia. Tudo bem, professora Andressa? Tudo bem, e você? Também, estou ansiosa para começar a brincadeira. A nossa brincadeira, então, é faça o que eu faço. Vejam aí na telinha. Olha lá, o Cebolinha está imitando a Mônica, fazendo os mesmos movimentos, os mesmos passos que ela está fazendo. E aqui, como é que a nossa brincadeira vai funcionar, prof e criança? A professora Ana Cláudia vai sortear de dentro dessa caixinha alguns comandos, vamos dizer assim. E esses comandos que ela sortear, eu e vocês aí em casa vamos ter que cumprir, vamos ter que realizar. É uma brincadeira para a gente se mexer um pouquinho, se movimentar, tirar a preguiça e começar a estudar. Estão prontos? Eu estou. Vamos começar, prof? Vamos lá, prof. Vamos lá, então. A primeira cartinha que eu vou tirar daqui para a professora Andressa fazer é... Tcharam! Vamos lá, crianças. A prof. Andressa terá que fazer a mão direita, colocar a mão direita na orelha esquerda. Mão direita. Vocês aí em casa conseguiram já localizar qual é a mãozinha direita? Mão direita. A de vocês é a mãozinha que está contrária à minha, porque vocês estão de frente para a televisão. Mão direita na orelha esquerda.
Por cima ou por baixo da cabeça, prof? Por cima. Por Tá um pouco mais Fica difícil. mais difícil para esticar bastante. Então, mão direita na orelha esquerda. Próximo comando. O próximo é, agora será a mão esquerda no joelho direito. Ai, ai, ai. Mão esquerda no joelho direito. Ai, será que a prof vai aguentar isso? Olha o barulho de ossinho estralando. Se estica mais um pouquinho. Mão direita no joelho esquerdo. E aí, prof, tudo bem aí? É uma posição não muito boa, prof. Crianças, vamos junto com a prof. Ana Cláudia contar até 10, para ir ver se a prof aguenta mesmo. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ufa! Conseguimos. Muito bem! Conseguiram, crianças? Conseguiram aí em casa? Tenho certeza que sim. Vamos para a próxima? Vamos lá. Eu vou sortear. Já está aqui na minha mão. Primeiro, a prof. Andressa vai ter que deixar os pés juntinhos, igual de um pinguim. Vamos lá. Vocês aí, crianças, fazendo igual. Pé juntinho igual de pinguim. Pro ladinho e pro outro. Isso mesmo. E agora, braços cruzados nas costas. Braços cruzados lá atrás. Vocês também, crianças, fazendo como a prof. Andressa. E agora, dá uma voltinha imitando o pinguim. Vamos dar uma voltinha de pinguim, crianças. Todo mundo junto. Todo mundo junto aí. Tem mamãe, tem papai fazendo pinguim em casa? Realizado, prof? Ok. Vamos para o próximo desafio. Qual será o Aqui, próximo? Da caixinha eu tirei o seguinte. Agora é cabeça pro lado direito. Cabeça pro lado direito. Isso Ok. mesmo. Joinha com os polegares. Joinha. Isso. E ficar na ponta do pé. E nós vamos contar até 10. Vamos lá então. Na ponta do pé. Bem esticadinho. Vamos lá, crianças, fazendo igual e contando junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ufa! Certinho, prof? Muito bem. Fomos bem, eu e as crianças lá em casa? Um super desafio. Deu tudo certo. Que bom! E vocês gostaram, crianças? Se movimentaram? Prof, muito obrigada pela participação e daqui a pouco você volta que nós temos mais uma atividade. Combinado então. Até logo, crianças. Então, crianças, deu para se movimentar aí em casa? Conseguiram se esticar um pouquinho? Levantaram do sofá, pelo menos, não foi mesmo? Agora, eu vou declamar para vocês uma poesia, um poema. É o poema A Casa e Seu Dono, de Elias José. Prestem bastante atenção neste poema. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata.
quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante e quem mora nela é o elefante. E de repente percebi que não falei de casa de gente. Então, crianças, prestaram bem atenção no poema? Vocês viram que vários animaizinhos tinham a sua própria casa? Inclusive, gente, nós mesmos? Vocês também perceberam que as palavras rimavam? Que elas tinham o mesmo som ali no finalzinho? Caco, macaco, bonita, cabrita, cimento, jumento, telha, abelha, lata, barata, elegante, elefante e de repente e gente. Cada animalzinho então com a sua casa. Vamos pensar nesse cuidado com os animais. Nós precisamos cuidar, precisamos respeitar. Todos aqueles que têm um animalzinho em casa devem dar comida, água e muito carinho. Nós não devemos maltratar nenhum dos animais. Se eles são perigosos e oferecem algum risco, nós não podemos nos aproximar. Não podemos ir lá mexer, tocar naquele animal. Devemos deixar ele lá no cantinho dele. E os nossos animais que convivem conosco em nossa casa, que nós chamamos de animais domésticos, devem ser muito bem cuidados e amados. A partir disso, pensando nos animaizinhos, nós vamos fazer uma atividade. Essa atividade se chama Descubra o Invasor. Eu vou apresentar para vocês algumas cartelinhas. E nessas cartelas nós temos animais. Nós vamos precisar encontrar qual é a característica em comum que 3 destes 4 animais possuem, para então descobrir quem é o invasor, quem não deveria estar ali naquela sequência. Eu vou explicando conforme nós vamos fazendo e eu acredito que vocês vão conseguir entender e vão ficar craques nessa atividade. Vamos observar na primeira cartela. Nós temos um elefante, uma abelha, uma borboleta e um macaco. E a dica é: o animal intruso não estava no poema. Vocês já sabem aí em casa? Nós tínhamos o elefante, tínhamos a abelha, tínhamos o macaco e tínhamos uma borboleta. Isso mesmo! Nós não tínhamos borboleta no nosso poema. Então ela é o nosso animal invasor. Vamos observar então a nossa próxima cartela, a nossa próxima sequência de animais. Nós temos um cachorro, temos um passarinho, um gato e uma zebra. O que será que 3 desses animais têm em comum e um deles não tem? Vamos pensar nos animais que nós podemos criar nas nossas casas. Vocês aí em casa têm um cachorrinho? Conhecem alguém que tem um cachorro, tem mais de um? Vocês têm um passarinho? Já viram algum passarinho em alguma casa? Conhecem alguém que cria um passarinho? E gato? Vocês já viram na vizinhança? Conhecem alguém? Quem aí em casa gosta de gato? Eu adoro, eu tenho 4 na minha casa. E uma zebra? Quem aí em casa cria uma zebra? Opa! Ninguém, não é mesmo? Isso! Nós não podemos criar uma zebra na nossa casa. Então,
qual é o animal invasor nessa sequência? Isso mesmo, é a zebra. Vamos observar a próxima sequência. Nós temos mais 4 animaizinhos. Temos 3 animais que são grandes e um animal que é menor. Será que essa é a nossa regra? Poderia ser, mas vamos analisar um a um. Nós temos uma galinha, um leão, uma onça e um hipopótamo. Poderia ser essa relação. Quais animais são grandes e qual é o pequeno que é o invasor? Mas nós também podemos pensar que 3 desses animais são selvagens, vivem nas matas, nas florestas, na selva, enquanto que um desses animaizinhos pode ser criado em casa, no sítio, na chácara, na fazenda. Vocês já descobriram quem é o nosso invasor, não é mesmo? Muito bem, o animal invasor aqui é a galinha. Vamos para mais um. Vocês aí em casa já estão reconhecendo quais são os animais? Então me ajudem a dar os nomes e vamos pensar como que esses animais se locomovem. Se eles saltam, se eles rastejam, se eles voam e se eles estão livres pelo ar ou se eles precisam do chão, do solo. O primeiro animal é uma coruja. A coruja voa livre pelo ar. Em seguida, nós temos uma cobra ou uma serpente e ela rasteja pelo chão. Esse animal aqui, vocês conhecem? Já viram em algum desenho, em alguma foto, em algum filme? Ele vive lá no deserto, percorre longas distâncias sob um sol escaldante. É o camelo e ainda transporta pessoas, mercadorias. Então ele precisa do solo, da terra, da areia para poder se locomover. E por último, temos o sapo. O sapo pula, ora na terra, ora na água. Mas ele também precisa ali da terra, do solo para se locomover. Então, qual é o animal intruso? Qual é o animal diferente nessa sequência, nessa cartela? Isso mesmo, é a coruja. O animalzinho que voa. E a nossa última cartela. Vamos observar. Temos um peixe, um coelho, um polvo e um tubarão. E agora, crianças, eu acho que essa ficou fácil, não é mesmo? 3 animais têm uma característica em comum e que um outro animalzinho ali é bem diferente. Isso mesmo, 3 animais vivem na água. Nós chamamos eles de animais aquáticos. O peixe, o polvo e o tubarão. Quem não vive na água e é o nosso invasor é o coelhinho. Muito bem. Parabéns, crianças, vocês foram ótimos nessa brincadeira. E agora, vocês se lembram que no começo da aula eu disse para a prof. Ana Cláudia que ela voltaria para brincar conosco. Nós vamos fazer mais uma brincadeira pensando nos animais. Nós vamos brincar de jogo da memória. Quem aí em casa já brincou de jogo da memória? Gosta? Eu adoro o jogo da memória. Vamos chamar então a professora Ana Cláudia. Olá, prof. Andressa. Oi, crianças. Pronta para mais uma brincadeira? Com certeza. Nós vamos brincar de jogo da memória. Você gosta, prof? Eu adoro. E tem que ter muita atenção. Bastante. Eu gosto também.
Esse jogo da memória é um pouquinho diferente, prof. Nós vamos ter que encontrar a imagem e o seu nome. Então, a figura do macaco e a palavrinha macaco. Não serão duas figuras, duas imagens iguais. É a imagem e a palavra. Certo, crianças? Vocês estão prontos aí para nos ajudar? Vamos começar então, prof? Vamos lá. Você me ajuda a organizar as cartinhas sobre a mesa? Vamos só misturar um pouquinho e vamos lá. Vamos organizando para que a gente possa jogar. Aí em casa, crianças, vocês podem confeccionar o jogo também. Pega lá um pedaço de papel, desenha os bichinhos, escreve os nomes e chama quem estiver em casa para brincar com vocês. Tudo bem? Prof, pode começar que você é a nossa convidada. Oh, muito bem. Vamos lá, crianças. Eu tirei a palavrinha urso. E agora eu preciso encontrar o desenho do urso. Vamos lá? Puxa vida, não deu certo dessa vez. Esse é o desenho do gato. Sua vez, professora. Minha vez. Vamos lá. Eu tirei a palavrinha cachorro. Cachorro. Vamos ver se está aqui o cachorro. Outra palavrinha. Vocês conseguem ler aí em casa? Pato. São duas palavrinhas. Não encontrei o par. Vamos ver se eu consigo dessa vez. Tigre. Vamos procurar o desenho do tigre. Não. Outra palavrinha. Consegue ler daí? Macaco. Então vamos colocar o macaco novamente aqui e o tigre na pontinha aqui. Vamos lá. Olhem essa imagem. Vocês já sabem, né? É um leão. E o que será que está do ladinho do leão? O macaco. Olha que a palavrinha macaco já saiu, hein, prof? E agora, onde está, crianças? Vamos lá. Cachorro. Vamos ver se eu consigo achar o cachorro, então. Não. Outra palavrinha. Coruja. Não foi dessa vez. Volta a coruja aqui e o cachorro aqui. Vamos ver se eu é que estou boa de memória, se estou lembrando. Aqui nós temos a palavrinha macaco. Me ajudem, crianças, a lembrar aonde está o macaco. Vocês acham que é aqui? Posso virar? Olhem só! É o desenho do macaco. Eu continuo, prof. O desenho do urso. Será que já saiu a palavra urso? Eu não me lembro. Olha esse desenho, prof. Cachorro. A palavra cachorro já saiu. Então, o cachorro e o urso. Vamos lá então, crianças, me ajudem lá. Elefante. Aonde está o outro, a palavra elefante? Vamos ver se é aqui. Puxa, coelho. Então, volta o coelho aqui e o elefante aqui. Sua vez, professora Andressa. Eu não lembro, crianças, aonde está a palavra cachorro. Vamos na sorte. Pato e coruja. São duas palavrinhas. Vamos lá. Aqui. Coelho. Ai, ai, ai. Já saiu o coelho, professora Andressa. E agora? Onde está? Será que é aqui? Pato. Não foi dessa vez, hein? Vamos lá. Elefante.
E onde será que está a palavrinha elefante? Leão. A palavrinha leão e o desenho do elefante. Bora, prof. Ana, vamos lá. Opa, crianças! Leão. E o nome do leão estava aqui. Agora sim eu consegui formar um par. O desenho e o seu nome. Fiz um ponto. Pode continuar, prof. Vamos lá, então. A palavrinha gato. Onde será que está a imagem do gato? Não. Tigre. Não foi dessa vez. Aqui no meio. Vamos ver. Elefante, a palavrinha. E do lado, o desenho do elefante. Mais um par. Vou continuar, prof. Urso. A palavrinha urso. Eu mesma já peguei o urso. O gatinho. Gato e urso. Vamos lá, crianças. Minha vez. Tigre e... Vamos ver aqui o que vai ter. Cachorro. Não foi dessa vez. Vamos ver aqui. Cachorro e a palavrinha cachorro. Mais um ponto. Vou continuar. Coelho e gato. Então, o gato e a palavrinha coelho. Vamos lá, prof. Ana. Pato e pato. Um ponto. Vou continuar. Urso. Vejam só, crianças. E a palavra urso agora. Vamos ver? Não, foi o tigre. Vamos ver essa última aqui. Coruja. A palavrinha coruja já saiu nesse jogo. Será que ela tá aqui? Vocês conseguem ler aí em casa? O que está escrito? Coruja. Notem que até a cor da cartinha é a mesma. Então, mais um par, prof. Vou continuar. Muito bem. Gato. Aonde será que está o desenho do gatinho, a imagem do gatinho? Vocês se lembram? Me ajudem a encontrar. Vocês acham que é aqui, crianças? Não era. Era a palavra tigre. Vamos lá, então. Vamos tirar essa. Olha só que animalzinho é esse, prof. Andressa? É o gato. E a palavra gato está aqui. Consegui mais um ponto, crianças. Muito bem, prof. Vamos para a próxima? Vamos arrumar aqui. Vamos lá. Eu tirei o tigre. E a palavra tigre não foi dessa vez. É o urso. Então volta o urso e o tigre. Sua vez, prof. Andressa. Vamos ver se está aqui, se a minha memória está boa. Que palavrinha é essa, crianças? Tigre. E aonde que está o tigre? Eu estou ouvindo vocês falarem. Isso mesmo, parabéns para vocês. O desenho do tigre e a palavrinha tigre. Vou continuar, prof. O desenho do urso. E aqui a palavrinha urso. Vamos lá. Só falta um, prof. Ana. Agora você ganhou, né, prof. Andressa? Coelho. Muito bem. Vamos contar os nossos pontos, então. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a prof. Ana
1, 2, 3. Quem ganhou o jogo então, crianças? A Prof. Andressa. Parabéns, professora. Que boa memória, hein? Muito obrigada, Prof. Muito obrigada por fazer parte da nossa aula. Obrigada eu. Tchau, crianças. E vocês aí em casa, crianças, encontraram vários pares? Conseguiram ali antes mesmo das profs saber aonde estavam as fichinhas? Parabéns para vocês! Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham participado, que tenham se animado. E então vamos conferir os nossos objetivos aí na telinha para ver se eles foram alcançados. O nosso primeiro objetivo era apreciar o poema A Casa e o Seu Dono, de Elias José. Nós fizemos isso com o poema aqui sobre a mesa. Relacionar textos com imagens. Nós fizemos nas nossas atividades, principalmente aqui no jogo da memória. Era uma imagem e a palavrinha. E reconhecer a importância do cuidado com os animais. Nós discutimos um pouquinho sobre essa importância e a necessidade de cuidar dos animaizinhos, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de História? Espero que sim! A professora está super animada. Lembram do meu nome? Isso! Professora Selma! Vamos trabalhar a disciplina de História. Lembra que conversamos bastante sobre a disciplina de História, que esse ano seria diferente, a gente teria uma professora de Geografia, outra de História, e Ciências Humanas não teria mais, porque ela foi desmembrada, lembra? Então, professora Selma e a professora Viviane vamos estar trabalhando a disciplina de História. Então, vamos lá para o nosso objetivo do dia de hoje. O que nós vamos estar trabalhando? Nós vamos relembrar os principais conteúdos trabalhados em História no ano de 2020. A gente vai estar relembrando aí bastante coisa que nós trabalhamos no ano passado na disciplina de História. Lembram? História, não Geografia. Então, para que a gente possa iniciar e compreender bem esse conteúdo, vamos lá para a definição. Mas o que é História? A professora comentou um pouquinho na aula anterior, bem rapidamente, mas vamos lá voltar um pouquinho. O que é História? História é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem em sociedade ao longo do tempo e do espaço. Ou seja, a gente vai trabalhar histórias reais. Lembra que a professora falou? Histórias que realmente aconteceram, que estão acontecendo, né? Do homem, humana, da pessoa. Coisas que aconteceram realmente com o homem ali num determinado tempo, né, que aconteceu num determinado espaço, num local. Então, a professora trouxe alguns objetos. Venham aqui comigo para poder vocês observarem alguns objetos que a professora trouxe aqui, para poder vocês estarem observando. Tem objetos aqui bem antigos. Pense que esses objetos que a professora trouxe aqui, principalmente este, são ali mais ou menos de 1930. Imaginem, gente, como é antigo. Tem este ferro. Antigamente a gente usava este ferro aqui, a brasa. Aqui dentro ia carvão. Pense que estranho, super pesado. Mas era coisas da época. Então, todos esses objetos, eles têm uma história que uma pessoa pegou, usou este objeto naquele determinado tempo e aquilo ali era super comum. E o que aconteceu? As coisas foram evoluindo e foram se modificando. Esse objeto aqui, um candeeiro. Esse candeeiro, vou contar um segredo, era da minha bisavó. E eu lembro lá com a minha avó que eles pegavam, lembro vagamente, não tinha luz. Colocavam, aqui dentro tinha um pavio, acendiam e aqui que clareava a casa. Olha que objeto interessante. E aqui eu trouxe algumas louças também um pouco antigas. Este martelo, olha que curioso este martelo.
Tá vendo aqui? É super pesado. Sabe de quando a pessoa que me emprestou para poder trazer aqui para demonstrar para vocês falou assim que é de 1908, se não for de antes. Pense como é antigo este martelo. E trouxe aqui os discos de vinil. Daí eu consegui esse daqui, ó, do Roberto Carlos. O Roberto Carlos vocês conhecem. E antigamente não tinha CD, não tinha nada dessa modernice de hoje. Antigamente era esse disco aqui, tá vendo? E tinha uma vitrola que nós colocávamos assim, uma agulha fininha, colocava em cima e rodavam. Observem aqui, que não sei se vocês vão conseguir ver em casa, mas esse tem uma linha bem fininha. Tá vendo? Essa linha fininha, a agulha ia rodando nele. E aí ia tocando a música. Então, eram objetos bem comuns naquela época. Mas o que eu quero que vocês compreendam? Que este objeto, ele tem uma história, porque o homem vem do homem essa história. A pessoa viveu nessa época, usou esses objetos, e aí com o tempo foi se modernizando. Hoje nós temos a luz elétrica, o nosso ferro hoje é super levezinho, não precisa mais de estar colocando a brasa aqui. Então, são coisas bem atuais hoje. Então, esses objetos é só para vocês observarem o quanto mudou, não é verdade? Então, voltem aqui com a professora. Vamos lá. Agora que a gente observou alguns objetos e a gente conseguiu compreender um pouquinho, vamos relembrar os nossos conteúdos do ano passado de 2020. Vamos lá, botem a cabecinha de vocês para funcionar. O que será que nós trabalhamos o ano passado? O que já conhecemos? Fases da vida. Trabalhamos. Grupos, espaços de convivência. Trabalhamos. Direitos e deveres da criança. Também. Que mais? Diferenças físicas e pessoais. Também trabalhamos bastante o ano passado. Herança cultural indígena e africana. A professora trouxe aqui alguns dos principais conteúdos que trabalhamos o ano passado. Então, vamos dar uma relembrada aí em cada um desses conteúdos, bem rapidamente, para poder dar uma refrescada na nossa memória? Então, vamos lá. Prestem bastante atenção. Abra bem os ouvidos. Vamos lá. Fases da vida. Observem aqui com a professora aqui essa imagem. Primeiro, tem a mamãe lá grávida, tá vendo? Vocês estão lá na barriguinha da mamãe. Então, a mamãe ali já tem uma história dela. A história real de vida da mamãe, que ela vai poder contar do período que ela esteve gestante de vocês, todos os sintomas, como que foi. Então, ali faz parte da história ali da mamãe. Aí, vocês nasceram. Olha lá vocês, bebezinho. E ali começa a história de vida de vocês. Aquela história real. Então, ali inicia a fase da vida, do nascimento até ali a velhice ou a melhor idade, como chamamos hoje. Então, durante essa fase da vida, nós temos, ela é subdividida, que inicia ali na infância. Bebezinho, depois tá vendo aquele menininho ali com a bola? Parece até que tá com uma janelinha. Algum de vocês deve estar com alguma janelinha. Então, ali, essa fase é o que chamamos de fase da infância, que vai ali até mais ou menos os 11 anos. Aí, dos 12 anos para frente, inicia o quê? O quê? Isso! A adolescência. A partir dos 12 anos, iniciamos aí a adolescência. Depois, vamos para a fase adulta, até mais ou menos os 20 anos. Depois, entramos na melhor idade. Ou a velhice. Melhor idade é melhor. Pense que aqui, quando chegarmos aqui, quantas experiências, porque ao longo desse período da nossa vida aqui, que a professora está apresentando para vocês, quantas coisas que essa pessoa aqui da melhor idade já aprendeu com a vida, muitas coisas interessantes que podem estar passando para a gente. Então, é uma fase de muito conhecimento e muitas experiências bacanas. Pense que a minha avó, ela tem esses objetos que eram da minha bisavó. Então,
ela tem a história dela, então ela pôde contar para minha mãe, que minha mãe contou para mim, então uma história de vida que as pessoas vão repassando. Então aqui, nessa terceira idade, é uma idade muito importante, onde já se teve bastante conhecimento. E ali na fase da infância, a gente tem que entender que é uma fase também muito importante da nossa vida. Pensa, é o início de tudo ali com a nossa família. Relembramos um pouquinho sobre as fases da vida. O que mais que trabalhamos? Grupos e espaços de convivência. Vamos entender lá, vamos voltar um pouquinho. Observem aqui essa imagem com a professora. O que nós estamos vendo aqui? Escola? Não. O que vocês estão vendo? Isso mesmo, a família. Ótimo. Ali tem o papai, a mamãe, o filho, o irmão, a irmãzinha. Temos uma família, o nosso primeiro grupo social. É ali que a gente aprende as primeiras palavras, a gente aprende a se comportar, a gente aprende muitas coisas, a gente aprende a nossa língua, né? A gente aprende ali com a nossa família. Então, a família é importante que vocês tenham lá na cabecinha de vocês, que é o nosso primeiro grupo social, e ali onde a gente aprende a maioria das coisas ali, o início de tudo. Então, é um grupo muito importante pra gente. E qual que é o espaço aqui? Vejam que nós estamos falando de grupos e espaços. Então, o grupo familiar. E qual que é o espaço? O nosso lar, a nossa casinha. Esse é o espaço, o ambiente. Relembraram? Vamos para mais uma. O que a professora trouxe aqui? Isso, a sala de aula, a escola. Um grupo, porque são várias pessoas. Temos o grupo da escola, o grupo escolar. Isso, que saudade, não é? Da escola, de estar lá junto com os amigos, com a professora. E esse ano, vamos pensar positivo que vai dar tudo certo. Vamos voltar para a escola, vamos estar nesse grupo novamente, que o ano passado, infelizmente, né, nós não podemos estarmos ali juntinho. Foi um ano assim totalmente diferente do que a gente está acostumado, mas esse ano a gente vai estar retomando. Então, o grupo escolar, a gente é um grupo de conhecimento. Adquirimos conhecimento, aprendemos a respeitar o outro, aprendemos também muitas coisas, tanto com os colegas, quanto com professores, funcionários. É um ambiente que a gente está constantemente em aprendizado. Um segundo grupo que também é muito importante para nós. A gente pode ficar fora da escola? Não. Pode ficar sem estudar? Não, de forma nenhuma. Então, um segundo grupo aí muito importante nesse espaço que é a escola. Ok? Vamos para mais um. O que a professora trouxe? Olha lá, que gostoso jogar bola. A gente poderia ter trazido um outro tipo. Podia ter trazido, deixa eu ver, uma imagem de uma natação, de vôlei, de um outro esporte. Estamos falando de um outro grupo, o grupo ali que pratica um esporte junto. Na verdade, vamos pensar ali no que a professora trouxe, nessa imagem. Quando estamos ali jogando bola ali entre os amigos, não é um grupo? É mais de um? É um grupo. E qual que é o espaço? Esse espaço que a professora trouxe é ali um campo, mas poderia ser uma quadra. Então, é esse espaço. Então, é um outro grupo também muito importante, que também desenvolve muito a gente, porque ali a gente tem que aprender a ter respeito com o nosso amigo. A gente pode brigar se perder? O time que perdeu pode brigar? Não pode. A gente tem que ter muito respeito, muita empatia. Empatia, professora, outra palavra difícil. É se colocar no lugar do outro. Então, a gente não pode fazer com o outro o que a gente não gostaria que fizesse conosco. Então, muito respeito. Um grupo também muito importante. Trouxe mais um. O que vemos aqui? Olhem, observem bem essa imagem, essa segunda que a professora trouxe. Estão todos com a mãozinha assim, fechando os olhinhos. Pela imagem, a gente já sabe, não é? A gente já faz a leitura da imagem. É o grupo religioso, ou na igreja, ou no templo.
né, de acordo com a religião de vocês. É um espaço que nós vamos ali para orar, para rezar, não é verdade? Então é um ambiente assim que a gente tem que ter bastante respeito. E trazendo esse grupo religioso, a professora tem que enfatizar para vocês que em cada grupo que a professora trouxe aqui, nós temos um comportamento diferente um do outro. Nós não podemos, por exemplo, aqui na igreja ou no templo, de acordo com o que vocês falam, a gente pode estar gritando, falando alto? Não, bem baixinho, não é verdade? Bem baixinho, porque é um lugar de respeito. Ali, no esporte, a gente grita, a gente corre, a gente fala, a gente... Não é? Não é assim? Então pensam que são comportamentos diferentes, tudo de acordo com o grupo que nós estamos e com o espaço. E a gente tem que respeitar isso. Ok? Bem entendido? O que mais? Aqui, quem que não gosta daquela brincadeira ali na rua? Não é verdade? De estar jogando aquela bolinha, de estar brincando e as crianças ali brincando de amarelinha. É lógico que a gente não pode estar aglomerando. O professor trouxe algumas imagens ali um pouco antigas, vocês podem ver que está todo mundo sem máscara, os tempos são outros, mas a gente pode estar brincando sim. É lógico que a gente não pode estar abraçando e a máscara tem que estar no rostinho da gente, porque são outros tempos, uma outra realidade. Mas ali é esse espaço que eu quero que vocês fixem, para vocês verem que espaço será que nós estamos falando aqui, ó. Todo mundo ali junto, vizinhos, que será? É a comunidade, isso, a comunidade que é ali composta dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, na verdade, pessoas muito importantes também na nossa vida. Conseguimos viver sozinhos? Sem falar com ninguém? Não, a gente precisa um do outro, a gente precisa de um convívio um com o outro para que a gente possa se desenvolver, que a gente possa aprender cada vez mais. Então, esse grupo também é muito importante, que é a nossa comunidade. Eu quero que fique também muito claro para vocês que todos esses passos que a professora trouxe para vocês, nós devemos cuidar, devemos zelar por esses espaços. Por exemplo, a gente pode estar jogando papel no chão? Não, mesmo que seja ali, ó, na rua. Observem aqui a imagem. Pode ficar jogando papel no chão? Não pode. Ali parece que foi colocado uns tijolos no chão para poder demarcar, para poder eles estarem brincando. E depois tem que recolher tudo, porque é uma rua que passa carros. Tá vendo uns carros lá embaixo, lá em cima, lá no fundo? Então, é uma rua que passa carros, então a gente tem que tirar, tem que deixar tudo organizado. A gente pode ficar rabiscando as paredes e as carteiras da escola? Não pode, a gente tem que cuidar muito desses ambientes que a gente está vivendo. A praça e os parques, eu posso arrancar as florzinhas? Claro que não, eu tenho que zelar para que o ambiente esteja sempre bem bonito. Ok? Então é muito importante que em cada espaço, em cada grupo que nós estivermos ali inseridos, a gente cuide desse espaço. Ok? Compreendido até agora, até aqui? Então vamos para frente. O que vamos falar agora? Também aprendemos e falamos bastante no ano passado sobre os direitos da criança. Vamos trazer alguns, porque são vários, a professora vai trazer apenas alguns para vocês. O que vemos aqui nessa primeira imagem? Uma criança se alimentando. Olha que gostoso aquele prato dela cheio de frutas. Que me deu uma fominha. Ai, gostoso, né? Então estamos falando do quê? Da alimentação. Toda criança tem direito à alimentação. Vocês vejam, vocês têm direito a se alimentar em casa. Quando vocês vão para a escola, vocês ficam um período todinho na escola sem se alimentar? Não pode, vocês têm que se alimentar. Até quem fica meio período apenas na escola tem a hora do lanche, não é verdade? Então é um direito de vocês, um direito que é de vocês, ninguém tira, um direito à alimentação. Isso é essencial. O que mais que a professora trouxe aqui? Estamos vendo aqui novamente aqui a família.
Então, qual é esse direito que nós temos? A família e a moradia. Todas as crianças têm o direito à família e uma moradia, esse aconchego, né? Esse carinho familiar, o teto para a gente morar. A gente não pode morar na rua, vocês não podem estar na rua. Isso é um direito, sabe? Tem leis que protegem vocês para que vocês tenham esses direitos garantidos. O que mais? Olha aqui, nosso ambiente escolar, a nossa escola, nós temos direito à educação. Foi como a professora falou anteriormente, não podemos ficar fora da escola, não podemos. Não podemos. Vejam que agora a Secretaria de Educação pensou tem todo um projeto prontinho para poder vocês estarem atendendo vocês. Por quê? Porque mesmo com esse vírus, com essa pandemia, vocês não podem deixar de estudar. Então estamos aqui na TV, dando essas aulas para vocês. Esse ano, que bom, vão estar retornando para a escola e vai dar tudo certo. Então vai ter essa continuidade aí do ensino híbrido, que é o quê? A escola, a aula aqui na TV e a escola presencial. Vamos ter as duas formas ali juntos para que vocês estudem. Não pode deixar de estudar. Educação, direito garantido. Aqui essa outra imagem. O que eu trouxe? Lazer e cultura. Tá vendo aqui as crianças aqui num parque alegres e felizes? Vocês têm direito a brincar, a se divertir. Quando falamos em cultura, pensamos em quê? Pensamos em circo, pensamos em teatro, pensamos numa porção de coisas, cinema. Só que eu acho que essas atividades estão um pouco restritas, não é verdade? Durante este período, mas podemos ficar em casa lendo um bom livro, assistindo um bom filme. Isso tudo é lazer, não é verdade? Então, direito ao lazer e à cultura. E temos deveres. Assim como temos direitos, também temos bastante deveres. Estamos vendo ali a criança assistindo a aula, as aulas remotas, que são as aulas que nós estamos passando para vocês aqui na TV. Então, nós temos o dever de assistir todas as aulas aqui da TV. Tem que assistir, tá bom? Isso é um dever de vocês. Aqui, eu trouxe a imagem da criança estudando, realizar as atividades escolares. As professoras aqui da TV vão deixar algumas atividades para vocês, que serão impressas. Ainda não, vamos definir como vai ser bem certinho para chegar até vocês. Mas vocês, o papai e a mamãe vai saber bem certinho. Então tem essas atividades da TV que vocês têm que fazer. Tem as atividades da escola que a professora da sala de aula vai propor e vocês vão ter que fazer. Então também temos deveres. O que mais? Temos ali, ó, o pai com a criança. Então nós temos que respeitar os nossos pais ou responsáveis. Temos que respeitar o papai e a mamãe, a pessoa que cuida de nós lá na casa, pode ser a avó, a tia, quem for. Respeitar os professores, porque eles só querem o nosso bem. Aqui eu trouxe também uma criança arrumando a cama, auxiliar nas tarefas da casa. Vocês já podem estar auxiliando nessas tarefas. Aqui eu trouxe a imagem da criança arrumando a cama, mas vocês já podem organizar e juntar todos os seus brinquedos, juntar o lixo, regar as plantinhas, guardar a louça. Tem bastante coisas que vocês já podem estar ajudando ali os pais em casa. Temos o dever de auxiliar nas tarefas. Temos as diferenças físicas também, que trabalhamos bastante o ano passado. Olha aqui, observem essa imagem, nós temos aqui uma diversidade, são diversos grupos, diversas culturas. Observem que tem carinhas bem diferentes, tem o loirinho, tem o japonês, tem o ruivinho, tem o negro, né? E observem que temos ali o globo, que é a nossa terra. Então nós somos compostos dessa diversidade de culturas, de origens que a gente tem aqui no nosso Paraná. Aqui em Ponta Grossa a gente vê várias culturas diferentes, várias pessoas de outros lugares também, não é? Aqui tem a imagem das duas crianças ali conversando. Observem que elas estão mexendo ali as mãozinhas e estão conversando como? Isso, por sinais. Então, com certeza, são surdas. Então, a gente tem que ter o quê? Respeito pelas crianças que são surdas, que são mudas, que têm alguma dificuldade em
algum momento. Então a gente tem que ter respeito, assim como a gente tem que ter respeito por aquela criança que é mais gordinha, mais magrinha, alta, né? Respeito, gente, em todas as situações. Tá bom, crianças? Diferenças, aqui trouxe também a imagem das meninas jogando bola. Quem disse que para jogar futebol tem que ser só menino? Quem falou? Algum tempo lá atrás, talvez isso fosse regra, né? Mas aí as coisas vão se modificando ao longo da história e hoje vemos aí o quê? As meninas jogando bola. Super normal, temos grandes jogadoras aí, não é verdade, que a gente já conhece, jogando bola. Estamos falando de igualdade. Trouxemos aqui mais alguma imagem. Observe bem aqui essa imagem. Menino ou menina? O que será? Menino. De cabelo comprido, sim. Por que não? Pode sim. Então, de cabelo comprido, sim. A menina pode ter cabelo curto, sim. Por que não? Então, estamos falando de quê? De aceitar o outro. Lembra que a professora falou da empatia? Quando se colocar no lugar do outro, lembra? Então, a gente tem que aceitar o nosso amigo do jeito que ele é. A gente não tem que ficar falando, dando pitada, como diz a minha mãe, né? Não pode. A gente tem que aceitar o outro como ele é. Assim como nós queremos sermos aceitos, a gente tem que aceitar o outro também. Falamos bastante também sobre a herança cultural indígena e africana. Falamos sobre os alimentos. Aqui a professora trouxe alguns alimentos indígenas, da cultura indígena. Tem ali a mandioca, o milho, o amendoim. Falamos bastante também. E eu lembro que nessas aulas a professora veio até caracterizado algumas vezes até de africana. Trouxe aqui, só para nós estarmos relembrando alguns instrumentos musicais de origem africana. A professora trouxe até o berimbau. Alguns devem se lembrar que a professora colocou até na mesa. Então aqui, para nós estarmos relembrando que trabalhamos esse conteúdo o ano passado. Aqui eu trouxe também esse brinquedo, que é a peteca, de origem indígena. Aqui alguns artesanatos também a professora trouxe, os cestos, o colar, também tudo de origem indígena. Que mais? O alimento acarajé. Abre os ouvidos. Acarajé, um bolinho feito de massa de feijão, frito ali no molho de dendê, parece bem temperado, de origem africana, tá bom? E algumas palavras também típicas que eu trouxe aqui para vocês, só para a gente estarem relembrando bem rapidamente. O cafuné, a bagunça, o dengo, são palavras de origem da cultura africana, são heranças. As palavras Paraná, abacaxi, tatu também são palavras de herança cultural indígena, ok? Agora, vamos pensar. A professora falou. Será que nós atingimos o nosso objetivo do dia, que era relembrar os principais conteúdos trabalhados em História em 2020? Atingimos? Atingimos, né? Conseguimos relembrar aí alguns dos conteúdos do ano passado. E lembre-se, gente, crianças, que o nosso livro, o livro da história de vida de vocês, está sendo escrito a todo momento. Então, a sua história é a história que você escreve todo dia. Então, a cada dia, a cada momento está sendo contado a sua história. São coisas reais que vão ficar para sempre. Tá bom, crianças? Então, não esqueçam que vai ter atividade para vocês estarem fazendo. É muito importante. Não deixem de assistir às nossas aulas. Um bom retorno lá na escola, né, com os amigos, com a professora. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau! Meu nome é Ana e estudo na Escola Alda do Santo Sabonato. Não é difícil estudar de máscara. E sei que as outras crianças também vão conseguir. Então, crianças, agora tem que lavar as mãos por causa que está muito diferente. Lavar as mãos com água e sabão, passar álcool gel. Também tem que se cuidar. O distanciamento social e o comprimento é muito diferente.